você puder, abra a sua Bíblia em Neemias. Obrigado. Neemias. Nós estamos pensando e refletindo nesse ano sobre o tema Servir é o jeito cristão de amar. Servir é o jeito cristão de amar. E hoje vamos considerar Neemias, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. Capítulo 2. Onze a 20. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou destacar algumas expressões, porque elas serão destaques na minha reflexão. Cheguei em Jerusalém, destaco essa expressão, onde estive 3 dias. 3 dias ele estava em Jerusalém. Então, à noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Eu não declarei a ninguém, destaco essa expressão, o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. O que o meu Deus me pusera no coração. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. Na verdade, não existiam muros, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei. Preste atenção, não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava, por causa dos escombros. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e sublinho essa expressão. E tornei para casa. Voltei para casa. Não sabia os magistrados onde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem a judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Havia gente ainda trabalhando apesar do decreto do rei. Então, a esse grupo, lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Sublinho, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Sublinho, eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Sublinho, então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a obra. Porém, Sambalá, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, sublinho, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei, o decreto para parar a obra? Então lhes respondi, sublinho, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, e nem memorial em Jerusalém. Amém. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, ministra ao nosso coração, que hoje, mais uma vez, o Senhor nos desafie através desse texto tão maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro dia que eu comecei a fazer essa reflexão, eu pensei
no coração do servo. E a questão mais evidente no primeiro capítulo é que o servo, ele se coloca nas mãos de Deus para ser agente de Deus às necessidades com as quais ele entra em contato. Quando vem uma necessidade a você, você é a resposta de Deus para essa necessidade. Esse é o coração do servo. Depois, no capítulo 2, nós falamos sobre a determinação do servo. Ele estava pronto a entregar a própria vida, correr risco de morte, para ser um agente de Deus, um instrumento de transformação de necessidades e realidades que chegaram até ele. Hoje eu quero ver com você a ação do servo, ou o modo de agir do servo. E a primeira coisa que eu vejo aqui é essa preocupação do homem e da mulher de Deus em como fazer as coisas para Deus. A Bíblia fala, né? Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Essa é uma expressão que me incomoda um pouco, mas está lá, né? Está lá. A Bíblia fala que o povo de Deus tem zelo pela obra de Deus. Zelo. E aí a nossa preocupação é, como vamos fazer a obra de Deus? Não nos pertence. Eu não sou dono. Eu não tenho controle sobre ela. Eu só tenho que ter zelo por ela. Por isso aqui, a primeira coisa que destacou ao meu coração enquanto eu lia o texto de Neemias, é que Neemias, ele age de acordo com a vontade de Deus. Veja o que diz o versículo 11. Cheguei em Jerusalém, onde estivera 3 dias. Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém, presta atenção, eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Quando ele recebeu a notícia da cidade assolada, os muros destruídos, ele chorou, orou e jejuou durante 4 a 6 meses, buscando a face de Deus. Senhor, Senhor, coloca no meu coração a tua vontade. Senhor, o que eu faço? Eu estou aqui, me coloco à disposição. E Deus colocou no coração de Neemias a sua vontade. Achei lindo essa expressão. Eu não contei a ninguém o quê? O que o meu Deus colocou no meu coração. Enquanto ele orava, Deus colocou no coração de Neemias a vontade dele. E ele, orando, ele agiu de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Vejam que o cenário muda completamente. Capítulo 1 termina Neemias indo ao rei em oração, em clamor, em temor e tremor, já sabendo que Deus colocara no coração dele para pedir recursos ao rei. E ele termina o capítulo 1 no palácio e começa o capítulo 2 em Jerusalém. Ele estava onde Deus colocou no coração dele que ele deveria estar. Por isso, o servo de Deus, ele age de acordo com a vontade de Deus. O servo de Deus, ele age de acordo com a vontade de Deus. E a minha pergunta para você é, amigo e irmão, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não responda para mim, responda para Deus. Porque Deus coloca a sua vontade no nosso coração. Ele coloca. Ele coloca quando nós clamamos, quando nós oramos, Ele fala. Ele ministra. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual? Se você não sabe, você deve consagrar novamente a sua vida a Deus. Ore por necessidades conhecidas. Persevere em oração como Neemias.
Em oração, ele descobriu o que Deus queria dele. Em oração, ele ouviu a voz de Deus. Em oração, Deus colocou no seu coração um propósito especial. Eu acredito que Deus tem propósitos especiais para cada um de nós. E não importa se é para alcançar a minha família, se é para alcançar o pessoal da minha empresa, se é para alcançar o pessoal do meu ambiente de trabalho ou de estudo, mas Deus, quando nós oramos, Deus vai colocando anseios no nosso coração, e isso se torna uma compulsão. Quando, por exemplo, eu entendi o meu chamado de Deus para o ministério, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério, e foi logo no momento da minha conversão, no dia da minha conversão, eu entendi o chamado de Deus. Aquilo se tornou uma compulsão, que nada tirava do meu coração. Dia e noite, aquilo era um pulsar dentro de mim, me levando para o coração de Deus, para buscar, para descobrir a vontade de Deus. E meu coração pulsava, e eu vivia irrequieto, eu dizia, eu quero servir a Deus, e estava muito claro a voz de Deus no meu coração, dizendo, é isso que eu quero para você, eu estou chamando você. E quando nós oramos, nós colocamos o nosso coração, a nossa vida, como Neemias fez. Vocês lembram? Que quando ele foi desafiado, e ele foi ao rei, e ele temeu estar diante do rei, é porque a possibilidade da morte era uma realidade. E quando ele aceitou o desafio de ir a Jerusalém, ele sabia dos inimigos que foram descritos aqui, governadores, gente que tinha família em Jerusalém, que queria o mal de Jerusalém. Ele sabia da oposição, das dificuldades. Ele sabia que os governadores ao redor conheciam o decreto do rei que mandou parar a obra. Ele sabia de tudo isso, ele sabia do risco de morte. Ele sabia que ele podia morrer, mas ele consagrou a vida a Deus e disse, a minha vida, Senhor, está nas tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser, eu vou para onde o Senhor quiser. Os meus bens, a minha mente, o meu coração, meus talentos, minhas habilidades, o que eu sou, está nas tuas mãos. E ele agiu de acordo com o que Deus colocou no seu coração. Eu quero dizer para você que Deus fala com aqueles não que querem ouvir a voz de Deus. Deus fala com aqueles que querem obedecer a voz de Deus. Essa é a diferença. Tem muita gente que fala para Deus, Deus, fala comigo e não ouve nada. Sabe por quê você não ouve nada? Porque Deus não está interessado em pessoas apenas que querem ouvir. Ele está interessado em pessoas que querem ouvir e obedecer a sua voz. Neemias não estava brincando com Deus quando ele colocou toda a sua vida, ele estava no palácio. Ele tinha uma vida tranquila, ele estava no palácio do rei mais poderoso do mundo, ele estava envolto de riquezas, em tranquilidade, em segurança, ele não precisava, mas ele colocou tudo isso nas mãos de Deus e disse, Senhor, tudo é teu. E quando ele consagrou e começou a orar a Deus, comprometido a ouvir e obedecer a voz de Deus, Deus colocou no coração dele a sua vontade. Por isso eu quero dizer para você, não espere compreender com clareza a vontade de Deus se você não está disposto a obedecer à vontade de Deus. Agora, se você consagrar a sua vida ao Senhor, de verdade, e falar, Senhor, está aqui a minha vida. Olha, eu não sei o que o Senhor quer, eu não sei no que eu vou me envolver na comunidade, eu não sei o que eu vou fazer, mas toda a minha vida está nas tuas mãos. Se você fizer isso, Deus vai colocar a vontade dele no seu coração. Você vai ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer para você que isso será no primeiro momento um fardo. Nós já vimos isso. Para Neemias não foi fácil. No primeiro momento foi um fardo. Ele chorou, ele buscou a Deus, ele clamou. Mas à medida que ele foi consagrando, aquele fardo se tornou em anseio, em esperança, em potencialidade, em possibilidade de ser um instrumento de Deus. Jerusalém simboliza que a igreja e o mundo estão quebrados e que Deus está chamando você para a obra de restauração da igreja e do mundo. Não é só o mundo, não é só a igreja, ambos estão quebrados. E Deus está chamando pessoas que olhem para a igreja e vejam os escombros. Eu sei que
É difícil ver escombros aqui, né? Eu olho para vocês, maquiados, bem vestidos, corados, robustos, bonitos. Obrigado pela parte que me toca, bonitos, né? A gente não vê escombro, não é verdade? Olha para o lado aí, vê se você vê escombro. Ela olhou para o marido e falou: pastor, achei. Não é esse escombro, né? Pois é, não vejo escombro aqui, não vejo. Mas eu sei que a dor está aí. Os problemas estão aí. As dificuldades estão aí. Eles estão aí. Por isso, Deus nos chama para ouvir a sua voz e atender demandas. Nós temos demandas da nossa comunidade. Nós temos demandas. Nós temos problemas na nossa comunidade. Nós temos sofrimento na nossa comunidade. Mas nós temos sofrimento no mundo, ao nosso redor. E Deus deseja usar a sua vida. Agora, você quer ouvir a voz de Deus, mas não quer fazer o que Deus vai falar, então Deus não vai falar com você. Agora se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu quero ouvir e eu quero obedecer. E Deus vai levar você para lugares onde Ele vai usar você. E é interessante que Deus colocou no coração de Neemias propósitos. Sabe que uma das coisas mais fascinantes que eu já vi no cristianismo é quando pessoas que estão servindo a Deus com muita alegria, que estão felizes com o cristianismo, que estão felizes com Jesus, eles descobrem o propósito deles na comunidade. Isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa vida. É uma alegria. Eu encontrei o meu espaço, o meu lugar, o lugar onde Deus vai tocar pessoas através da minha vida. Isso dá para a gente uma dimensão de propósito, de sentido. Eu estou aqui e Deus quer tocar pessoas por mim, no meu falar, no meu cantar, no meu servir, no meu contribuir. Deus está tocando pessoas, porque o reino de Deus, o evangelho, é tocar pessoas, alcançar a dor, o necessitado, aquelas pessoas que estão sofrendo. E aqui, queridos, quando Deus coloca a vontade dEle no nosso coração, nós só queremos fazer a vontade de Deus e mais nada. Era só isso que Neemias queria. E é interessante que quando você ouve a voz de Deus, em oração Deus fala com você, o que vai acontecer com você? O servo de Deus vai agir em direção ao propósito que Deus colocou no seu coração. Quando Deus fala, e você está disposto a ouvir a Deus e obedecer a Deus, você vai caminhar na direção dos propósitos de Deus, seja eles quais forem. Não importa. Ah, Deus está me chamando para ir para um lugar muito difícil, eu vou. Terei alegria em servir a Deus. E é interessante, porque no versículo 11, o cenário muda. Até o final do capítulo 1, Neemias está no palácio. Ele ora, entrega a Deus, sabe a vontade de Deus. No capítulo 2, o cenário muda, ele está em Jerusalém. Diz assim: cheguei em Jerusalém. Cheguei, é aqui que Deus me quer. Cheguei, eu saí do palácio, eu abandonei o conforto, eu abandonei a riqueza, eu abandonei a segurança, eu cheguei onde Deus quer. Cheguei, é aqui que eu estou e é aqui que Deus vai me usar. Eu cheguei. Ele vai na direção da vontade de Deus, do plano de Deus, dos sonhos de Deus. É o que Neemias faz aqui. E é interessante que quando você chega em Jerusalém, você fica cara a cara com a dor, com a necessidade que Deus te enviou para suprir. É interessante isso, porque veja que diz o versículo 12, em diante. Não havia animal comigo, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, áreas de Jerusalém que foram nominadas no tempo de Davi, provavelmente, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados. Ele está cara a cara com a dor.
cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo, cara a cara com a dor. Passei a porta da fonte do açude do rei, e ele diz assim: não havia lugar onde o meu animal passasse. Estava tudo escombro. Eu estou ali diante da dor, do sofrimento. Eu cheguei em Jerusalém. Eu cheguei no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Passei a porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ali os muros e voltei. E entrei pela porta do vale e voltei para casa. A coisa era muito ruim. Tinha lugares e escombros. Eram tantos que não tinha lugar para o animal passar. A muralha, dizem os comentaristas, tinha em torno de 4 a 5 mil metros. Era um pouquinho maior que o Parque do Ingá, as muralhas. E ele passeou por Jerusalém e viu só desgraça e dor. Quando você se coloca diante de Deus, Deus vai fazer você enxergar a dor e o sofrimento para o qual Ele te enviou. 5 mil metros de escombros, 8 metros de altura deveria ter a muralha, 34 torres, tudo destruído. E Neemias contemplou, ele está cara a cara com a dor. Ele está cara a cara com o sofrimento. Ele está ali no lugar para onde Deus o enviou. O servo de Deus, ele estará no meio das necessidades, das dores, do sofrimento e das angústias desse mundo. Jesus percorria todas as cidades e povoados, Mateus 9,35, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9,36 diz assim: vendo ele as multidões, Jesus foi para onde o Pai queria que ele fosse, e ele viveu cara a cara com a dor. Cara a cara com as necessidades. Cara a cara com o sofrimento. Neemias está ali e ele viu os escombros. Ele viu a sujeira. Ele viu a miséria. Ele viu a dor. Paulo, lá em Atos 20, ele diz que servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobreviram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-lhe ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, olha o que Paulo diz: constrangido em meu espírito, o Espírito me conduzindo, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo me diz, que de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Mas ele diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo esteve cara a cara com a dor e com o sofrimento. Eu quero dizer para você que a Bíblia fala que as pessoas que ouvem a voz de Deus, elas vão em direção ao propósito de Deus. E eu destaquei para você uma expressão que tocou o meu coração de uma forma muito especial nesse texto, que é a expressão que eu encontro no versículo 15. Depois de olhar os escombros, olhar o sofrimento, depois de olhar a miséria, depois de olhar a dor, e provavelmente enquanto caminhava chorava, como chorou a primeira vez que ele ouviu da miséria e da dor do povo, passou ali, sem falar para ninguém, orando, andando pelos escombros, entrando em contato com a miséria, com a dor, com a condição da cidade, tudo destruído, as muralhas destruídas, o povo em vulnerabilidade, sob risco, sob ameaça. Aí o texto diz assim: depois de passear, de visitar os escombros, entrei pela porta do vale e voltei para casa. Voltei para casa. Você sabe quantos dias Neemias estava em Jerusalém? Há quantos dias? 3 dias. Ele falou assim: estou em casa. Esse é o meu lugar. Estou em casa. Esse é meu lugar. O lugar da dor. Esse é meu lugar. Estou em casa. E você sabe que quando ele conversou com o rei pela primeira vez, ele disse assim: eu vou, mas eu volto. Neemias nunca mais voltou.
Nunca mais voltou. Sabe por quê? Neemias está em casa. Qual é a minha casa? Meu irmão, qual que é a minha casa? A minha casa é a casa da dor. É a casa do sofrimento. Essa é a minha casa, essa é a sua casa. Por isso, eu olhei para esse texto, depois de passear e de ver a dor, ele diz, agora eu estou em casa. Esse é o meu lugar. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não há como enfrentar os desafios de Deus sem esperar lidar com sofrimento, dor, angústia, provação, inimigos, retaliação, fofocas, maledicências, estratégias, laços. Não dá. Você sabe o que é isso? Isso é a minha casa. A Bíblia fala que aqueles que vão servir a Deus terão aflições neste mundo. Essa é a minha casa. Essa é a minha casa. Por isso, esse homem, o servo de Deus, ele não evita a dor. Ele vai em direção à dor. Por quê? Porque ele sabe que só existe uma realidade no mundo: escombros. O mundo e nós estamos quebrados. Nós precisamos de ajuda. Eu e você precisamos de ajuda. Nós não damos conta da nossa vida, dos nossos problemas. E você que Deus está chamando, Deus quer que você tire do seu coração o medo da dor. Tire do seu coração o desgaste, a desmotivação, a tristeza por essas coisas que nos abalam, tira isso. O lugar do servo de Deus é no meio dos escombros. O lugar do servo de Deus é em meio à dor. Jesus estava lá no meio do povo, curando, tocando, sofrendo. O nosso lugar é aí. Chorando com os que choram. Esse é o nosso lugar. E aqueles que entenderam o chamado de Deus, ficam tristes pelo problema? Ficam. Choram ficam chateados? Ficam. Mas eles vão a Deus e Deus diz para eles assim: no mundo tereis aflições. Lembra, esse é o seu lugar, você está em casa. Essa é a minha casa, é o meu lugar. Servir, chorando, sofrendo, atendendo necessidades, orando por doentes, levantando as pessoas. Essa é a minha casa, esse é o meu lugar. Aqui, quando a gente vê esse cenário, muito diferente do que a gente imagina, nós encontramos o servo de Deus, preparado, capacitado para enfrentar as dificuldades e necessidades. Eu gosto da expressão preparado. Eu sei que numa igreja mais pentecostal ou neopentecostal, o pastor ia pregar esse texto dizendo assim: olha, você tem a unção, você tem a ousadia, vai nessa força, vai nesse poder, porque você pode, a sua fé. Meu irmão, Neemias foi capacitado, ele foi preparado. Deus deu o ânimo, a coragem, a ousadia, o destemor, a capacidade de enfrentar a luta, de animar as pessoas, vem de Deus. Neemias estava sob o sopro, Neemias estava sob o fôlego, Neemias estava sob a unção, Neemias estava sob o poder do Espírito. É isso que nos move, nos leva-nos a enfrentar e não enfrentar desanimado, abatido o tempo inteiro, retrocedendo, abandonando. Não, nós somos capacitados por Deus e essa é a nossa casa, esse é o meu lugar, sofrer com o meu Senhor. A Bíblia diz que resta um sofrimento na igreja de Cristo, e aqueles que sofrem pela igreja, sofrem com Cristo, e isso é um privilégio. É um privilégio sofrer por Jesus. Enquanto eu estava orando e meditando nesse texto, eu lembrei de uma leitura que eu fiz há alguns anos atrás,
que falava a respeito da Madre Teresa de Calcutá. Olha que interessante. A Madre Teresa de Calcutá viveu mais de 50 anos de escuridão e abandono que sentia. O livro que eu li dizia todos os dias, depois de receber o que ela denominava de um chamado dentro do chamado, para sair das Irmãs de Loreto e fundar as Missionárias da Caridade. Ela descreveu a sua experiência de abandono como uma experiência diária. Embora fosse comum ver a religiosa albanesa sorrindo, em sua carta ao seu diretor espiritual, em 1957, ela escreveu: clamo, agarro-me, quero e ninguém me responde. Quando tento levar os meus pensamentos ao céu, há tal convicção de vazio, que esses meus pensamentos retornam como facas afiadas e danificam a minha alma. Eu não estou aqui querendo julgar a minha irmã, porque eu sei o quanto que a experiência dela foi de sofrimento. Mas essa experiência, ela não retrata o chamado de Deus. Não. Porque é verdade que nós temos lutas e sofrimentos, mas se você encontrar o apóstolo Paulo, você vai ver que ele vai falar da dor, ele vai falar do sofrimento, inclusive do desgaste que ele tinha constantemente. Ele diz: de cidade em cidade me aguarda sofrimento, me aguarda aflição, me aguarda angústia, de cidade em cidade. Mas ele vai dizer em outras cartas: me alegro no Senhor, alegrai-vos no Senhor, gratidão ao Senhor, o Senhor está comigo. Ou seja, ele via a dor, mas não ficava abatido e prostrado com o sofrimento. Essa mulher relata que durante 50 anos, quase todos os dias, ela não tinha alívio e sossego. Que ministério é esse? Não. Eu acredito que quando você se coloca diante de Deus, você vai receber ânimo e força do Senhor para enfrentar as dificuldades. No versículo 19, Sambalate, Oronita, Tobias, o servo Amonita, Gesem, o Arábio, quando souberam, olha só, zombaram, desprezaram e disseram: o que é que vocês fazem? Querem se rebelar contra o rei? Zombaria, desprezo e ameaça. Estavam lembrando ao rei, decretou a paralisação dessa obra. Vocês estão se levantando contra o rei? Então, lhes respondi, versículo 20: o Deus dos céus é que nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Você sabe o que Neemias faz quando a água vem bater aqui no pescoço? E a tribulação em todo lado, ele diz assim: o Deus do céu, Ele está comigo, Ele vai me dar vitória. O meu Deus me fará enfrentar as lutas, as tribulações, o desprezo, a ameaça. Ele estará comigo e Ele vai nos dar vitória. O meu Deus... Os servos de Deus são capacitados por Deus. A ousadia de um homem de Deus é a ousadia do Espírito Santo. A coragem de uma mulher e de um homem de Deus é coragem do Espírito Santo. Eu e você não damos conta da dor, do desprezo, do sofrimento, das calúnias, dos problemas, da perseguição, não. Nós somos capacitados e a Bíblia diz: olha, quando vocês estiverem lá sob ameaça, sendo inquiridos qual é a razão da vossa fé, ele diz: o meu Espírito estará sobre vocês. A minha coragem vem de Deus, a minha ousadia vem de Deus, a minha força vem de Deus. E Neemias, ele era um homem que tinha recebido ânimo de Deus. Veja o que diz o versículo 17. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos em Jerusalém? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Aí ele diz ao povo: vinde, vamos reedificar os muros de Jerusalém, e deixemos de ser vergonha, opróbrio. Então lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, o povo que ouviu isso: disponhamos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Neemias foi capacitado a ter ânimo. Neemias recebeu do Senhor a alegria. Neemias recebeu a motivação de enfrentar o sofrimento.
Eu tenho um ministério que, de fato, eu não me sinto capaz de exercer, nem o da igreja e nem esse ministério especial que Deus me deu, que é pastorear pastores. Faz anos que eu tenho uma reunião toda terça-feira com os pastores da nossa cidade, os pastores batistas, estudando com eles, orando com eles, aprendendo com eles. E por onde eu tenho andado, eu tenho conversado com pastores que estão abatidos, desanimados, estão doentes por causa do ministério. O ministério é muito pesado. O ministério pastoral é muito pesado. Esse mês, eu entrei em contato com 3 pessoas que estavam magoadas comigo. Magoadas. O que eu fiz? Aí uma delas eu descobri que ela estava passando por um problema, mas eu não sabia o problema. E depois, em conversa, me pediu perdão. Falou, e está tudo certo, a vida é assim. A outra pessoa me falou que teve um problema muito sério na vida, que na época eu procurei para conversar com ele. Falei, o que está acontecendo com você? E ele decidiu não compartilhar aquilo comigo, mas saiu da igreja magoado comigo, porque eu, até agora, não sei o motivo porque ele está magoado comigo. Mas aí, esse domingo, veio pedir perdão por uma coisa que eu nem sabia que eu tinha feito. Aliás, que eu não fiz. Mágoas. 3 pessoas. Ministério é pesado, gente. Ministério é pesado. Mas sabe por que a gente continua com alegria? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, é Ele que me anima. É Ele que, quando eu acordo abatido, cansado, sabendo que eu vou ter que pregar domingo de manhã, Senhor, eu tenho que pregar hoje, já preparei, estudei, mas estou cansado. E Ele sopra no meu coração, me levanta e fala, continua, eu estou com você, e Ele me dá a alegria de servi-lo, de continuar. O ministério cristão não é um fardo. É um fardo se você olhar para ele de forma errada. Agora, se você entender que você é um entre iguais, que eu sou pecadora, você é pecador, e nós vamos errar. Hoje, talvez, você errou comigo, mas amanhã serei eu que vou errar com você. E ninguém aqui está livre. Ninguém está livre. Você vai magoar pessoas que você ama. Você vai se omitir em relação à necessidade das pessoas que você ama. As pessoas vão falar isso para você e você vai lembrar do que eu estou te dizendo. Você vai lembrar do que eu estou te dizendo. Por isso, eu devo orar. Neemias disse assim, povo, olha, Deus falou comigo, estou compartilhando com vocês, vamos. E diz o texto que as mãos foram fortalecidas para a obra. Olha, a minha oração hoje, meu irmão, a minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus use esta palavra para chamar você. E que as suas mãos sejam fortalecidas. Que você seja motivado pelo Espírito Santo de Deus, que você entenda que a Bíblia fala, resta um sofrimento de Cristo pela sua igreja. É verdade, Cristo continua sofrendo pela igreja e Ele chama o seu povo, os discípulos de Cristo, a participar deste sofrimento em favor da sua igreja. Sofrendo buscando acudir os necessitados, entendendo que servir é a maneira cristã de amar. E esse texto me ensina o modo de agir de um servo. O servo de Deus é esse que faz a vontade de Deus, que vai em direção à vontade de Deus, e que em meio ao sofrimento e às necessidades que ele encontra, que ele está ali para suprir, ele é revestido com o poder do Espírito Santo para animar as pessoas, para chamar as pessoas. Ele não deixa se abater. Tem um abatido aqui, ele fala, olha, Deus está na coisa, vamos junto. Não deixe de servir, não se afaste, não abandone o ministério, venha, Deus está conosco, Deus está fazendo algo glorioso aqui, vamos juntos. E as mãos se fortaleceram, e as pessoas colocaram a mão no arado, e
serviram ao Senhor, estavam dispostas a morrer. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que eles fizeram campanhas, eles estavam ali no muro, armados, dia e noite, revezando diante dos muros, se guardando dos inimigos, vigiando, ajudando Neemias, colocando a mão no bolso. Eles estavam prontos a servir. Isso é minha casa. Se você não entendeu que o chamado de Deus é o chamado para viver em meio à dor, ao sofrimento, e que não existe outro lugar, porque se você deixar a igreja por causa de problemas, deixar o seu ministério por causa de problemas, se eu deixar o meu ministério por causa de problemas, você acha que eu vou para onde? Existe algum lugar no mundo onde não há problemas? Não existe. Não existe. Mas eu me alegro porque aqui é a minha casa. Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. E vou pedir a Deus, continua me animando, o Espírito Santo de Deus, continua enchendo o meu coração. Não deixa eu me perder com as críticas, não deixa eu me perder com as mágoas, não deixa eu me perder com o desânimo das pessoas. Continua soprando no meu coração, que eu possa olhar como Neemias entendeu que Deus estava chamando ele para tocar pessoas, para abençoar pessoas. O mundo está em escombro, a igreja está em escombro, nós estamos quebrados, todo mundo quebrado, e Deus está nos chamando para essa obra. Chamando você. Chamando você. E a minha oração é que hoje o Espírito Santo confirme no seu coração o lugar de Deus para a sua vida. Quero chamar os diáconos, nós teremos ceia hoje. Quem é que pode participar da ceia? Qualquer pessoa que está em comunhão com uma igreja, que vive de acordo com a palavra de Deus. Se você está em comunhão, você é nosso convidado para participar da ceia. Nós vamos adorar ao Senhor, enquanto nós cantamos, os diáconos vamos distribuir os elementos, e eu peço que você aguarde. A ideia é que todos nós participemos juntos. E eu gostaria de ressaltar para você, em 1 Coríntios 11, a expressão, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Essa expressão. Jesus é um corpo que foi distribuído. Esse é o chamado. O chamado é repartir quem eu sou. E às vezes, esse repartir vai envolver de fato dor, corte, dor. Mas essa é a minha casa. Esse é o lugar onde eu devo estar. E eu quero servir ao Senhor. Pedro, depois de ser açoitado, ele disse, se regozijando, se alegrando, eu não sou digno de sofrer pelo meu Senhor. É um privilégio sofrer com Jesus, pela obra de Jesus. É um privilégio. E esse é o caminho. Eu espero que Deus convide você hoje, chame você hoje. É isso que eu espero de Deus. Que você entenda que nós temos uma obra para fazer aqui. E Deus está chamando todos nós. A casa da dor. E a casa da alegria. É a casa da alegria. Vamos adorar ao Senhor. Hoje nós estamos já estreando pela manhã. Você vai receber o pão e o vinho nesse copinho, de uma forma mais higiênica, tá? Vamos adorar, enquanto adoramos, podemos distribuir os elementos. Louvado seja Deus. É o corpo que está sendo distribuído. Esse é o espírito da nossa vocação. Para a cruz,
Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Oh, meu Deus! Na sua obra vou cantar. Participar do sofrimento de Cristo. Meu Salvador, na cruz mostrou. Louvado seja o nome do Senhor. O amor do Pai, o justo Deus. Aleluia. Pela cruz Ele está nos chamando. chamou. Ele continua nos chamando. É o chamado de Deus para mim e para você. Palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Morte me livrou, trouxe minha vida. Eu que estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Louvado seja teu nome, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Oh, 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 Antes de orar, eu quero só fazer uma correção do que eu falei. Eu disse que Neemias não tinha voltado, ele voltou para o palácio. Ele voltou, provavelmente para se despedir. E voltou para Jerusalém e ficou em Jerusalém. Porque ali era a sua casa. Vamos orar. Senhor, consagramos os elementos. Sangue do Cordeiro, corpo do Cordeiro. Repartido de forma emblemática e simbólica, como nós somos chamados a repartir a nossa vida pelo mundo, pela igreja. Consagramos elementos ao Senhor, em nome de Jesus. Há alguém que ainda não recebeu um dos elementos, que se encontra nas condições mencionadas? Todos receberam? O pão é um símbolo do corpo que foi moído por você.
Paulo diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão dando graças. Ele disse: comei, simboliza o meu corpo que é dado por vós. Comamos o pão, símbolo do corpo de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão especial que o Senhor tem nos concedido nessa noite. De estarmos participando, Senhor, do teu corpo, do teu sangue, Senhor. Pelo teu amor, Senhor, derramado naquela cruz. Mesmo sem merecer, Senhor. O Senhor foi ali e morreu por nós. Obrigado, perdoando os nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Da mesma maneira, Paulo diz sobre o cálice, para que nós tomemos o cálice como símbolo da nova aliança, do sangue que foi derramado por nós. Convido você a participar desse memorial. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, Pai, por esse momento que nós estamos participando, Deus. Pelo seu sangue, Senhor, que o Senhor derramou na cruz por nós, Pai. Pai, que nós possamos se sentir em casa, Pai, fazendo a tua obra, Senhor. Ó Deus. Que em meio às lutas e às dificuldades, Senhor, nós temos Senhor. alegria em te servir, Pai. Que Ó essa alegria Deus. esteja sempre presente em nossos corações, Deus. Senhor. A cada dia, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Pode voltar para os seus lugares, muito obrigado. Eu quero agora, antes de a gente terminar, fazer o apelo que Deus colocou no meu coração. Você tem tido dificuldade de servir a Deus por causa dos problemas? Eu quero orar com você. Pedir que o Espírito ilumine a sua mente, para você entender a beleza e a grandeza do chamado de Deus. Estar no lugar que Deus nos quer é a melhor coisa do mundo. Ele tem sofrimento? Essa é a minha casa. Eu já aprendi que eu fui chamado para lidar com a dor do mundo. E você também. Então eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. E você que está aí dizendo: eu tenho vontade de parar, eu tenho medo de assumir e me arriscar. Eu quero orar por você, pedindo que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento. Porque quando nós entendemos a beleza e a grandeza de tocar as pessoas com a eternidade, deixar memoriais, é isso que Neemias deixou, memoriais. Ele diz lá: vocês inimigos não têm parte desse memorial, porque o que nós fazemos para Deus é eterno. É eterno. É um memorial que vai ficar para a eternidade. E Deus está dizendo para você: levante a cabeça. Levante a cabeça. Veja a beleza de me servir. Não importa o sofrimento e os problemas. Eu chamo você para participar da dor da igreja e do mundo. Eu chamo você para participar do sofrimento da igreja e do mundo. E eu quero abrir os seus olhos para ver a beleza do memorial que nós estamos construindo para Deus, em honra e glória ao nome de Jesus. E se você está enfrentando essas dificuldades, quero que você levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Pode abaixar, é só levantar e abaixar, rapidamente, isso. Eu estarei orando por você, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém? Deus falou com você? Pastor, eu tenho medo. Eu quero orar por você, porque esse medo é legítimo.
antes da gente ter a alegria do ministério, nós vamos enfrentar o peso do ministério. Pai, obrigado pela vida de Neemias. Obrigado porque a história dele é emblemática e representa a nossa história de medo, de impotência, mas representa também a realidade onde nós estamos inseridos. O Senhor abriu os nossos olhos e revelou que quando nós tocamos pessoas, erigimos memoriais eternos. Tudo aquilo que fizermos em nome de Jesus, a Tua palavra diz, não ficará sem galardão. O Senhor está erigindo memoriais eternos, através da nossa fala, do nosso cantar, do nosso servir. Então nos dá graça e abre os nossos olhos e motiva o nosso coração a continuar. Eu continuo olhando para o Senhor, a beleza e a grandeza do amor de Jesus, e o privilégio que é ser um ministro do Evangelho, representar o Senhor com a minha vida, poder ver o Senhor usando as minhas mãos para tocar as pessoas, o meu corpo para abraçar as pessoas, a minha voz para incentivar as pessoas, os meus recursos para atender às necessidades das pessoas. Chama-nos e nos dá alegria que Paulo entendeu e viveu por estar no ministério. Um ministério que trouxe lágrimas, cicatrizes, dor, mas que não tirou a exultação do coração do apóstolo. Nós queremos nos alegrar no Senhor e nos sentirmos privilegiados por participarmos dos sofrimentos do Senhor. Abençoa os meus irmãos e dá a eles a coragem. Abre os olhos pelo Teu Espírito e que eles possam ver. Ah, Senhor, quando nós contemplarmos a glória do Senhor, essa glória irresistível, nós vamos responder como Isaías: a quem eu enviarei? E a minha resposta e a nossa resposta será: eu, envia-me a mim, Senhor. Que o grande amor do Senhor, a graça revelada em Jesus, as consolações e o poder do Espírito sejam conosco. E que eles abram os nossos olhos por revelação do mistério de Deus. E que o chamado de Deus no nosso coração seja irresistível, até o ponto de dizermos ao Senhor e respondermos ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vai em paz, em nome de Jesus. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, quero convidar você para ficar em pé, e a hora que você quiser, durante a nossa música, hoje, especialmente hoje, você vai poder sair e pensando no chamado de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Seu amor É impressionante o amor de Deus, aleluia. me redimiu e me mostrou o
Ó Deus. Aleluia. Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia.